Olá, pessoal, tudo bem, terceiro ano? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar nossos estudos das funções orgânicas oxigenadas. Hoje a gente vai conhecer os ácidos carboxílicos. Em 2013 apareceu esse post no Facebook, logo após as manifestações dos estudantes secundaristas de São Paulo contra o aumento da passagem de ônibus. Gente que apoia a revolta e a fórmula do ácido acético, que é o principal componente do vinagre. O vinagre é uma solução de ácido acético a 4%. E os estudantes secundaristas acreditavam que o vinagre minimizava a ação das bombas de gás lacrimogêneo. Pelo menos um estudante foi preso porque estava portando vinagre. E essa foi uma característica, né, que marcou bem a manifestação estudantil naquela época. Os ácidos carboxílicos têm a presença da carboxila na extremidade, que é a C-O, a carbonila, e o OH, a hidroxila. Portanto, nós chamamos carboxila. E outro radical qualquer na cadeia carbônica. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos se caracteriza por não precisar numerar a função na cadeia, porque ela está na extremidade. E você dá o nome colocando primeiro a palavra ácido, em seguida o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos que a cadeia possui, o intermediário, que é o infixo, o que vai informar o tipo de ligação que ocorre na cadeia, e o sufixo, que para os ácidos carboxílicos é oico. Então, vamos ver alguns exemplos. No caso de um composto que tenha apenas um átomo de carbono e a carboxila, nós temos, primeiro colocamos a palavra ácido, o prefixo met, que indica um carbono, ligação simples -an e a terminação oico. O nome desse composto, então, é ácido metanoico. Se tiver 2 carbonos, nós temos ácido etanoico. 4 carbonos e uma ligação dupla. Aí sim, nós precisamos localizar onde está a dupla ligação. E a gente começa a contar a presença dessa ligação sempre na extremidade da função. Então, aqui nós temos o ácido butenoico. Nesse caso aqui, nós temos uma cadeia com radicais. Então, preciso numerar para localizar a presença desses radicais. Começo a contar da extremidade próxima à função. Então, nós temos 6 átomos de carbono na cadeia. No carbono 3, no carbono 5, nós temos cada um metil. Então, a gente pode dizer que a gente tem um dimetil, 2 radicais metil e um etil. A nomenclatura, é preciso que vocês lembrem que é em ordem alfabética. Portanto, o etil vem primeiro. Ácido 4 etil, 3,5
dimetilhexanoico. Agora vamos falar das propriedades dos ácidos carboxílicos. Primeiro, as forças de interação. Por apresentarem o grupo carboxila, esses compostos são muito polares, podem fazer o dobro de ligações de hidrogênio do que as moléculas de álcools. Temperaturas de fusão. Eles apresentam temperaturas de fusão e ebulição muito altas, bem mais altas que a dos álcoois, de valor de massa molar próxima. Considerando apenas os monoácidos saturados, aqueles que possuem até 9 carbonos na cadeia, os estados de agregação, como a gente encontra esses compostos na natureza, eles são líquidos. Já os que têm 10 ou mais carbonos são sólidos brancos semelhantes à cera, têm um aspecto ceroso. Por isso, os ácidos carboxílicos de cadeia longa são chamados de ácidos graxos. A densidade, os ácidos metanóicos e etanóicos são mais densos que a água. A solubilidade. Os ácidos carboxílicos alifáticos, que possuem de 1 a 4 carbonos na molécula, são solúveis em água. O ácido, que possui 5 carbonos, é apenas parcialmente solúvel. Os demais são praticamente insolúveis. São também solúveis em éter dietílico, álcool etílico e benzeno. Os ácidos carboxílicos são muito reativos, principalmente os mais simples. Os compostos que apresentam maior diversidade de uso são principalmente os ácidos metanóico e etanóico. O ácido metanóico também é conhecido como ácido fórmico. É um líquido incolor, cáustico, de cheiro forte, irritante, que inicialmente era obtido por meio da destilação de formigas vermelhas. Quando você leva uma picada da formiga, ela está inoculando ácido em você, por isso você sente, dependendo da espécie da formiga, você sente mais dor, mais coceira, ou não sente dor de acordo com a quantidade de ácido que ela consegue inocular. Atualmente, o ácido metanóico é obtido pela reação entre o monóxido de carbono e a soda cáustica, que primeiramente forma o metanoato de sódio. O metanoato de sódio reage, então, com o ácido sulfúrico, produzindo o ácido metanóico. Então, antigamente era preciso obter esse ácido a partir de formigas e necessariamente precisava-se de muitas formigas para obter uma quantidade razoável de ácido. Então, dessa maneira, a gente consegue obter o ácido metanóico de uma forma bem mais prática, seguindo, então, essas duas etapas. O ácido metanóico, ele é muito usado como mordente no tingimento de roupas. Ou seja, ele é aquela substância que vai fixar a cor. Então, como a gente está estudando o projeto A Química do Jeans, o ouro azul de Toritama, a presença dos mordentes é extremamente importante na qualidade de uma calça jeans, não é? Embora vocês sabem que o corante do jeans, principalmente, ele desbota muito e isso não chega a ser um problema. Muita gente gosta justamente de customizar, de fazer aquelas calças desbotadas características, mas também gostamos que a cor, após você comprar a calça, ela dure um pouco mais de tempo. Então, essa é uma função do ácido metanóico. Ele também é usado como desinfetante em medicina.
O ácido etanóico ou acético, ele, quando concentrado, é incolor, muito tóxico, tem um cheiro penetrante e sabor azedo. A 16,6 graus, ele forma cristais com aspectos de gelo, por isso ele também é conhecido como ácido acético glacial. O ácido etanóico, ele é obtido pela oxidação do etanol na presença da bactéria Acetobacter aceti. Então, você tem o álcool etílico mais oxigênio, a presença da bactéria e aí a formação do ácido acético mais água. Comumente, quando você abre uma garrafa de vinho, por exemplo, e ela fica exposta, né, a uma quantidade de oxigênio, rapidamente esse vinho, que contém álcool, obviamente, ele, na presença da bactéria, acetobactéria, ele vai se transformar em vinagre. Então, aquele vinho que a gente deixa algum tempo na geladeira, alguns dias, ele pode se transformar em vinagre. No caso, nós usamos o ácido acético ou o ácido etanóico na preparação de perfumes, de corantes, de seda artificial, de acetona e, obviamente, como vinagre que nós consumimos praticamente diariamente na nossa alimentação. Então, essa solução de vinagre é o ácido acético a 4%. Os ácidos com até 3 carbonos possuem cheiro forte e irritante. E os que possuem de 4 a 6 carbonos têm cheiro extremamente desagradável. Os demais são praticamente inodoros por serem pouco voláteis. O ácido metanóico é também conhecido como ácido fórmico, porque vem da palavra fórmica, que significa formiga, e era como esse ácido era obtido antigamente. O ácido etanóico, do latim aceto, que significa azedo, também é conhecido como ácido acético. O ácido butanóico, da palavra em latim butyrum, para manteiga, também é conhecido como ácido butírico. Espero que tenham entendido. Peço que vocês leiam o conteúdo no livro didático e possam responder, então, a atividade. Na próxima semana, nós corrigiremos essa atividade juntos. Tá ok? Beijos, até a próxima.